Educação e permacultura, será que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Será que é possível juntar os dois e trazer coisas boas para o mundo? É isso que a gente vai conversar agora um pouquinho aqui com a Juliana Sarcinelli, que é do Instituto Permacultura Lab, mais carinhosamente chamado de Permalab, bem mais fácil, né, pessoal? Eu começo te perguntando um pouquinho sobre você. Se você pudesse apresentar e falar como então que você chega a Permalab. Já expliquei que é Instituto Permacultura Lab, Isso. mais carinhosamente chamado Permalab. Inclusive tem o perfil aqui no Instagram, quem quiser conhecer mais, né? E como é que é então a sua história juntando aí com a Permalab? Então, boa noite, gente. Eu sou formada em biologia, né, pela Unirio. E, bom, terminei a graduação e nesse mesmo tempo que eu terminei a graduação, estava acontecendo o movimento de início do Permacultura Lab, né? Então foi quando eu conheci o Diogo, o Paolo, a Ana, que também começou. E foi quando começou a minha história no Permacultura Lab. E aí foi muito legal porque ele surgiu, né, justamente dessa vontade e desse sentimento de necessidade mesmo de ação, de promover ações que fossem mudar ali, transformar realidades. E aí, né, como que começa isso, né? Como que dá esse primeiro passo? Então, o caminho, né, que a gente encontrou foi se unir enquanto coletivo, se formalizar, né, enquanto ONG, nós somos uma ONG, e conseguir o CNPJ para a gente conseguir ter acesso aos editais. E aí, a partir disso, em 2017, a gente se formalizou e começou a nossa atuação. E muito influenciados pela permacultura, o Paolo ele fez o PDC, né? Então, teve essa ideia de unir, né, os ensinamentos da permacultura, toda a visão da permacultura, com ações estratégicas, né, para esse movimento de transformação. E mais para frente a gente começou a se alinhar com a agroecologia também, né? Muito do contato com a rede carioca de agricultura urbana, que trazia as questões da agroecologia aqui para a cidade do Rio. Então a gente foi caminhando por aí. Bacana. É isso. Entendi. E o Diogo e o Paulo, eles são biólogos também? Também, todos somos biólogos. Ah, tá. Saiu assim um Sensacional. pouco desse olhar também. E todos trabalhamos com educação, com licenciatura, então essa base da educação, né, veio muito forte por causa disso também, desse encontro. Muito bom. Então, o João me mandou um beijo aqui. Que bom, João, te ver. E eu queria falar para quem está assistindo, quiser enviar perguntas, eu estarei atenta aqui para poder passar aqui para a Juliana ou também fazer algum tipo de comentário. Ok, e o que então a Permalab se propõe para o mundo, se propõe fazer no mundo? Então, a gente tem essa base da educação, né? E a partir dela, a gente vai atuando em diferentes áreas. A gente tem 3 áreas de atuação, que é a educação e permacultura, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que é onde tem um dos nossos principais projetos, né? E todas essas áreas elas vão se entrelaçando, na verdade. Então, a gente tem a nossa frente de agricultura urbana, onde a gente desenvolve projetos. O primeiro projeto, na verdade, que começou, foi o pontapé inicial, foi a implementação de um sistema agroflorestal. Não sei se todo mundo sabe o que é, posso explicar um pouquinho. Mas é essa forma de cultivo, né, que intercala espécies nativas, árvores com um ciclo mais longo, com o cultivo de espécies de ciclo mais curto, de hortaliças, e ela tem uma alta produtividade e um poder de regeneração muito grande. E aí o projeto inicial foi fazer esse sistema agroflorestal numa praça, lá em Campo Grande, a Praça do Pistão. Como chama? Como chama? É a Praça do Pistão. Ah, tá. Em Campo Grande. Tem uma pista de skate, eu ia perguntar para vocês atuam principalmente no Rio de Janeiro e na Zona Oeste, é isso?
na Zona Oeste. Justamente porque o Paulo e o Diogo moraram desde sempre lá, né? E foi justamente percebendo as necessidades, né? Que tinham muitas vezes de ter esses projetos de transformação e de conexão com o meio ambiente e com esse outro olhar, porque a gente às vezes vê muitos desses projetos acontecendo no centro, mais para a Zona Sul, e a gente sentiu a necessidade de ter esse movimento maior aqui para a Zona Oeste também. E aí, então, começou com essa ação na pista de skate, né? E foi muito legal, porque a partir daí já potencializou um movimento muito grande, né? Muitas pessoas chegaram, a gente fez, além dos mutirões de plantio, a gente realizou encontros de educação ambiental, de rodas de conversa, a gente fala sobre segurança alimentar, e a partir disso foram se desenhando outras etapas, assim, né? E uma delas foi percebendo a atuação da Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? A Uau! gente, Uma a gente rede começou a bem, bem ter forte, contato, né? é uma rede muito bonita, muito forte e muito importante, né, para a garantia dos direitos, né, dos agricultores que moram aqui na cidade do Rio de Janeiro, que produzem comida aqui, e a garantia de uma agroecologia na cidade do Rio, né. Então foi a partir desse contato que a gente começou a explorar mais, participar das reuniões, e aí hoje a gente integra de fato a Rede Carioca. E esses são alguns dos projetos da parte de agricultura urbana, né? Além disso, a gente também atua a gente faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, então a gente está ali atuando também na questão da construção das políticas públicas. E a partir disso, muito também a partir da pista de skate, né, que foi muito legal, a gente já tinha um interesse grande em estar em escolas, né? A gente já tinha essa vontade, a gente sentia essa necessidade, né, de estar trabalhando em escolas. E a gente já tinha, na verdade, um projeto desenhado na nossa cabeça, né? A gente já sabia como que a gente queria estar nas escolas, o que a gente queria fazer. E a gente precisava procurar, né, como que a gente se inseria nas escolas. E aí foi a partir dos encontros na pista de skate que a gente conheceu a professora Cíntia, que é do CIEP Raul-Riff. E aí ela comentou, né, fez um convite para a gente fazer uma palestra lá um dia. E aí a gente viu essa possibilidade, né, de poderia ser ali o nosso começo nas escolas. E foi, de fato, quando a gente começou a desenvolver o Escola Permacultural. E aí, a partir do Escola Permacultural, ele é um projeto que vai trabalhar a educação ambiental, né, em escolas públicas, mas uma educação ambiental crítica, né, ou seja, uma educação ambiental que tem esse olhar voltado para o território, que tem essa proposta de desenvolver uma consciência crítica e promover ações e mudanças, né? E a gente pensou como que a gente desenvolve essa educação ambiental, como que a gente faz isso nas escolas. E o caminho que a gente encontrou foi exatamente através da permacultura e da agroecologia. Então, o Escola Permacultural, ele é esse desenvolvimento de duas disciplinas, né, permacultura e agroecologia. E então a gente pega o primeiro ano do ensino médio e o segundo ano, e a gente faz ao longo do ano letivo todo esse trabalho de trabalhar essa. Acho que é um olhar de transformação de relações, na verdade, de mudança de Uau! relações. Nossa, Com que incrível, relações né, Juliana? interpessoais. Isso. É, que É incrível, porque muito está falando de legal. agroecologia, permacultura, mas me parece que é isso, a base são as relações, né? Isso, exatamente. E aí, a partir desse projeto, a gente tem a frente de encontros e diálogos, né? Que é a nossa frente eu penso que é de comunicação, né? De a gente comunicar e formar redes, na verdade, e tá atuando nessa área. Então, a partir disso, a gente produziu 2 seminários sobre permacultura, pesquisa, né, em permacultura, agroecologia e educação ambiental. E o segundo seminário teve uma abrangência nacional.
e onde a gente compartilhou as nossas experiências, mas também o intuito era reunir pessoas de movimentos sociais, pesquisadores que estivessem atuando nessas áreas para comunicar mesmo essas ações, né, e fortalecer e formar redes. E aí, muito legal que, a partir desse segundo seminário, a gente produziu um livro com as experiências e com os trabalhos que foram apresentados. O livro é Convergências Socioambientais, Pesquisas em Permacultura e Agroecologia. E ele está disponível no nosso site também para download gratuito. Então, também Uau! fica aí. Qual é o site mesmo de vocês? Permaculturalab.org. Tá, bacana, muito legal. Eu nem gosto de livro, então achei muito legal essa notícia. Não, foi muito legal. Esse livro foi uma realização muito grande, assim, ter ele materializado ali com todo o nosso trabalho, de várias outras pessoas envolvidas. Foi muito legal esse passo. É muito legal, porque tem algumas pessoas que falam, mas você acha mesmo que o livro continua? Porque tem blog, tem Medium, tem não sei o quê. E eu falo, gente, o livro é uma maneira de reunir pensamentos, né? Que falam, que estão sob aquele título, enfim, o livro é único, é um objeto único. E vem transcendendo tempo e espaço, né? Há alguns séculos, né? Então, realmente é um objeto bem importante, uma maneira de registrar muito importante, né? Cada um Sim. com o seu, talvez com o seu objetivo, né? Quando a gente fala de um documentário, do Ecovilas Brasil, por exemplo, tem um objetivo e tem uma maneira de chegar, né? Esse conteúdo. E o livro é uma outra maneira de chegar, né? Aliás, Sim. falando em documentário, eu quero destacar aqui, o documentário é um mini doc, né? A gente pode chamar assim, não? Mas eu Sim, achei sim. ótimo, né? Quando entra no site de vocês e vai lá na parte de educação, se eu não me engano, aí na parte de educação tem o projeto, então, que vocês realizaram, se eu não me engano, nesse CIEP que você citou, né? E Isso. aí vocês fizeram um registro audiovisual e ficou maravilhoso, né? Maravilhoso, porque, então, o audiovisual, ele traz isso, né? É uma coisa assim, você mostra, né? A pessoa, ela efetivamente vê materializado ali o que vocês querem contar, tal. Então é muito lindo ver esses jovens colocando a mão na massa e curtindo, né? E se amarrando aí na proposta da agroecologia e da permacultura. E os depoimentos são bem emocionantes, assim, eu amei ver. E admirei, passei a admirar mais ainda o trabalho de vocês, que é isso, é mostrar o resultado também, não é só. Eu achei sensacional, não sabia que vocês tinham essas atuações em política pública, que também é bem importante, né? E que mais? Conta mais. Então, deixa eu só organizar aqui as minhas ideias. Vocês têm o braço da agroecologia, permacultura e educação, é isso? Isso. São as nossas meios de atuação e eles permeiam todos os nossos projetos, né? Todas as nossas áreas de atuação. E aí, a partir disso, com as experiências que a gente foi ganhando, né, com a Escola Permacultural, são 2 anos de projeto já, né? Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu ter as aulas presenciais por conta da pandemia, então a gente teve que parar um pouquinho. Mas foi percebendo, acho que na verdade, tanto os seminários quanto os cursos que a gente deu depois, que eu vou explicar um pouquinho já também, o curso que a gente está fazendo, vieram exatamente da experiência, uma coisa muito de vivência mesmo, né, com o projeto. E foi percebendo as potencialidades que a gente pensou, caramba, a gente precisa compartilhar isso, né? Precisa mostrar isso e chamar mais gente. Então, a partir daí, a gente começou a fazer cursos de formação, né? Porque a gente fez a metodologia, a gente criou uma metodologia para fazer essa inserção da educação ambiental, né? E ela foi certificada como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. E então a gente teve a ideia de compartilhar. Sim, foi Muito uma legal. vitória muito legal também. Reconhecimento público é muito legal, né? Reconhecimento público Sim, é importante. A gente sabe o trabalho é, que a gente faz, mas quando tem esse reconhecimento, é maravilhoso. sim. E
E é legal ter isso documentado, né, e esquematizado, porque tem a possibilidade que ela seja replicada. E é exatamente essa ideia. Que essa metodologia esteja presente não só em escolas também, mas em movimentos sociais, em ambientes que estejam trabalhando com isso, para que ela seja difundida mesmo. Muito E bacana, aí, muito bom. E aí vocês fizeram um curso, vamos dizer, ensinando essa metodologia que vocês criaram. isso, a gente está fazendo um curso agora, na verdade, a gente está na metade do curso, a gente teve que adaptar para o formato online, né? E nesse curso a gente fala a metodologia, a gente vai explicar a metodologia, algumas dinâmicas que a gente usa, por que que a gente usa, mas a gente também dá a base teórica, né? Todo o embasamento, porque essa ideia, na verdade, do escola permacultural, ela vem a partir de questionamentos já muito antigos e de pesquisas, né? A gente tem esse braço forte também com a academia, então a gente faz essa articulação, a gente tem a pesquisa por trás e a gente compartilha toda essa teoria e a prática que a gente faz. Então, o curso é basicamente isso, assim. E está sendo uma Uau! experiência incrível fazer esse curso agora. A gente está tendo retornos muito bons, está tendo uma troca grande, está tendo uma movimentação boa. Então, está muito Olha, bacana. quando você diz o curso, você diz que é um curso online, é isso? Isso, ele está sendo agora no formato online, com Tá, mas é um videoaulas. curso online que vocês estão gravando ou ele é ao vivo? Não, a gente está gravando as Tá aulas. gravando para depois Isso, disponibilizar. Maneiro. isso, legal. Aí já tem data para lançar? Assim, Ele ou já pelo foi menos um lançado, ele mês? tá Ah, acontecendo entendi. agora. Tá na metade do curso. E a gente espera que em novembro a gente consiga lançar ele, a segunda edição. Legal, bacana. E tá tudo lá no site de vocês. Tá tudo lá no site. No E na site e no página do Instagram Instagram também. aqui também, a gente compartilha Aham, bastante. legal. A página é Permalab, Permacultura Lab, não, Permalab aqui no Instagram também, né? É Permacultura Lab. Permacultura Lab, beleza. Tem uma pergunta, posso fazer para você? Claro, pode fazer. Pergunta de uma querida amiga chamada Ilana Majerovic, poderosíssima designer, cineasta, maravilhosa. Vocês perceberam algum impacto na comunidade escolar e até mesmo na comunidade local onde a escola está inserida? Legal. Muito legal essa pergunta, Ilana. Muito boa, porque é isso, né? Esses trabalhos de educação, a gente veio percebendo também, na verdade, cada vez mais, a necessidade deles estarem envolvidos, deles terem uma permeabilidade na comunidade escolar e na comunidade do entorno, porque se não tem, o projeto não se sustenta, né? Então, é difícil pra caramba. A gente tá há 2 anos, né, lá no Raurif, no CIEP. Esse ano a gente começou no Miésimo, que é um outro colégio estadual também, lá em Campo Grande. E é uma barreira grande, porque o cotidiano escolar é muito difícil, ainda mais o cotidiano escolar em determinadas realidades é muito difícil. Então, a relação dos professores com os alunos, ela é complicada porque ela está sobrecarregada. A infraestrutura da escola, muitas vezes, ela é prejudicada. E ao longo dos anos, né, a gente foi conseguindo ver mudanças muito legais, porque uma das bases do projeto é promover uma mudança no ambiente escolar. Então, a gente chegou lá, por exemplo, no CIEP, Raulif, o CIEP, normalmente eles têm um espaço muito grande, né? Então, lá era um espaço externo enorme, muito grande mesmo, dá para fazer muita coisa. Só que não tinha quase nada, assim, não tinha. Era mais um gramadão mesmo, e não tinha um espaço assim de lazer, um espaço, né, para os alunos ocuparem, para os estudantes estarem ali. E aí a gente, nos primeiros meses, né, do projeto, a gente fez um sistema agroflorestal. E isso é muito importante porque a gente chama que funciona como um laboratório vivo. Então,
Ali os alunos estão construindo aquele espaço, eles fazem parte daquele espaço, eles estão mudando o ambiente da escola, porque a escola começou a ter uma floresta, né? A gente tem uma foto bem legal do final do ano passado, e que já tinha bastante coisa crescida, né? Já estava bem bonitão, assim, e muda o ambiente, muda a estrutura. E aí, ao mesmo tempo, isso é um mecanismo para envolver a escola também, porque fica ali exposto, as nossas aulas, elas são praticamente todas ao ar livre, né? A gente está explorando esses outros espaços da escola. Então, os professores veem, a direção vem, os outros alunos. Teve uma época do ano que o sistema agroflorestal ficou cheio de girassol. Ah, que Então, lindo! o pessoal parava lá para tirar foto. Então, isso já vai mudando o ambiente da escola, né? A gente também fez uma central de compostagem Ó, e colocou um telhadinho, fez uma central grande, assim, um espaço para aquilo acontecer. E isso tudo vai transformando e vai gerando outras relações ali dentro da escola. Então, com o passar dos anos, a gente foi vendo, percebendo essa mudança. A gente teve experiências muito legais de professores que sentiram vontade também de fazer em outras escolas que eles trabalham, começaram com hortas também. E acho que foi isso, assim. Com o passar do tempo, a gente foi vendo bastante essa mudança de relação. A gente teve também, a gente faz muitas saídas de campo, né? Então, a gente envolvia professores de outras disciplinas para essa saída de campo. hum, A gente participou dos conselhos de classe também para promover essa integração. Com a comunidade, ela é um pouco mais difícil, porque é difícil esse trabalho de chegar de fora para atuar no colégio. E quando a escola também não tem uma integração grande com a comunidade, fica um pouco mais difícil porque a gente está lá uma vez por semana. Então, esse é um trabalho que tem que ser muito bem articulado. A gente teve experiências muito legais, que foi uma feira, né, que o colégio organiza no final do ano, né, uma feira cultural, e a gente conseguiu, que é aberta para a comunidade, então os pais, os colegas, né, dos estudantes e da escola foram nessa feira e a gente conseguiu botar uma banca. Essa feira ela tinha o objetivo de arrecadar dinheiro, né, para a compra de cadeira de rodas de um dos alunos. E a gente conseguiu colocar uma banca com os produtos que a gente colheu do sistema agroflorestal, e a gente conseguiu arrecadar uma boa quantidade de dinheiro, assim, com tudo que a gente tinha produzido. A gente produziu fitoterápicos, então também participaram dessa banca. E foi muito legal esse momento, assim. A gente fez uma oficina também sobre compostagem. Então, são, assim, estratégias, né, para aproximar a comunidade que são super importantes. Ô, Juliana, mas conseguiram, vocês fizeram muita coisa em um ano. Eu vou falar em um ano porque esse ano não teve atividade, né? Você falou que Sim, esse projeto na escola tem 2 anos, então em um ano é. vocês fizeram muitas atividades, né? Sim, ele começou em 2018, então tem 2 anos Ah, tá. certinho de 2018 para cá, né? Esse seria o terceiro ano. Ah, tá. Nossa, E mas mesmo assim, muita coisa, né? foi E bastante coisa. eu queria também falar que eu assisti o documentário, eu vi os jovens com a mão na massa, mas nem todo mundo, né? Então, quando você fala a gente são a Permalab e os alunos, né? E eu tô vendo, tô entendendo que vocês conseguiram envolver professores, equipe técnica, né? E que lindo! Isso a gente sabe, quem estuda, quem convive um pouquinho mais com as escolas, assim, públicas e tal, e particulares também, a gente sabe o quanto é difícil conseguir envolver, né? Não só os alunos, mas os professores e equipe técnica e tal. Que bacana, que lindo o trabalho. Muito bom. Sim. E foi legal que você falou que a gente fez bastante coisa, né? Porque eu acho que é muito legal falar disso, que uma das características muito importantes do projeto é essa ação coletiva, porque a gente conseguiu fazer bastante coisa, de fato a gente mobilizou, mas isso só foi possível também porque a gente teve
muitos colaboradores, né, que são essenciais para o projeto. Então, são convidados que a gente chama para participar e que fazem toda a diferença. E estão ali, eles propõem atividades, realizam atividades muito importantes. A gente tem parceria com o escritório modelo de arquitetura da UFRJ, então a gente desenvolveu coisas muito legais com eles. Tem a Tainá, que é do Yoga Marginal, um outro projeto muito lindo, que ela está sempre presente, né, nas aulas. Ela faz 2 aulas de yoga que são muito importantes, assim, esse momento com os estudantes, eles gostam muito. Então, ele acontece porque tem muita gente envolvida também e que potencializa isso. Então, estou entendendo que vocês também planejam e realizam uma atuação. Quando você traz o yoga, a gente está falando de um outro tipo de proposta, inclusive, para os estudantes, né? Que tem os níveis sutis também, aí você vai falar de comportamento, de emoção. É isso mesmo? Dá uma palhinha aí desse curso pra gente, dessa metodologia de vocês. Ah, legal. Muito bom, porque é isso, né? Como que a gente trabalha todas essas esferas que são importantes para a gente sair do prático, sair de botar os estudantes numa posição de autonomia, de que eles consigam realizar, de que eles se entendam parte do processo, né? Porque nada acontece sem eles, eles são os principais, né? Então, que eles sejam de fato atores desse processo educativo. E aí foi através da permacultura e da agroecologia que a gente encontrou esse caminho. E aí por quê, né? Porque esses dois, a permacultura e a agroecologia, são campos que propõem mudanças nas relações, né? Então, quando eu falo relações, são as relações interpessoais, as relações sociais, as relações com o ambiente que a gente se encontra e propõe um novo olhar. Mas, além de propor isso, eles trazem caminhos também, né, para a gente conseguir. Trazem técnicas, mas, para além de técnicas, trazem todo um pensamento por trás. E aí, a gente vai fazendo isso, a gente vai desmembrando, né, os caminhos, os pontos que a gente acha importantes e vai associando isso com a realidade deles, porque isso é uma coisa muito legal também, que a gente tem que ter esse olhar para não trazer alguma coisa pronta, trazer alguma coisa que não vá fazer sentido para eles, precisa fazer sentido, né? Então, esses ensinamentos da permacultura e da agroecologia, as técnicas, são sempre associados às realidades deles e às urgências que eles precisam resolver. Então, a gente começou perguntando, no começo do ano a gente tem umas dinâmicas para introduzir, para saber o que é que está urgente ali, né, para eles, o que é que eles querem resolver, o que eles percebem enquanto problema. E aí, a partir disso, a gente vai montando o cronograma a partir das pétalas da permacultura, né, com os estudantes do primeiro ano, né, que começa com a permacultura. E a partir disso a gente vai desenvolvendo essas pétalas e trazendo as atividades. E aí dentro disso, o yoga é super importante para ter essa noção de como a permacultura está ali em tudo, né? Não é uma coisa isolada, não vai ser só o plantio, não vai ser só a compostagem, ou não vai ser só a economia solidária, está tudo intercalado ali para a gente conseguir promover essas mudanças. Então, ter esse olhar para saúde mental, ter esse olhar para o cuidado com o outro, é muito importante para esse processo. Nossa, e bem inovador nos ambientes escolares, né? Sem dúvida. Muito bacana. Aliás, você falou de saúde mental, eu queria lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, né? Que chama a nossa atenção justamente para a saúde mental. E o quanto a gente cuida dela ou não. Juliana, não temos mais perguntas por enquanto, tá, pessoal? Tá aberto. Vocês sabem, né? Aperta lá, pergunta e manda aqui pra gente. Mas pode pôr nos comentários, eu tô atenta aqui. E o que eu tenho visto aqui frequentemente, Juliana, nos comentários é: Juliana linda! Que alegria ver Juliana aqui! Que bacana, muita gente são aí. amigos que estão aí dando apoio. Muito bacana.
Bom, e aí, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre a permacultura? Porque tem muita gente que pensa, né, que a permacultura é algo assim só para o campo, sabe? Só para as áreas rurais. Até no começo aqui da nossa conversa, você falou, né? Geralmente essas iniciativas são mais para o centro da cidade, mais para a Zona Sul, e a gente faz em Campo Grande, e eu ia até falar assim, mais na zona rural, né? E aí, como que é então, essa aplicação, a adoção, então, da permacultura no ambiente urbano? Legal, legal. Como você perguntou isso. Esse é uma das nossas intenções, né, de trabalhar com a permacultura. Justamente o que você falou foi isso. Ela ainda tem esse olhar muito para o rural, né, muito afastado da área urbana. E a gente sentiu a necessidade de estar implementando a permacultura para resolver os problemas daqui, da cidade, porque as propostas da permacultura, elas são muito boas, né? Essa proposta de mudança, ela é muito interessante. E ela é muito interessante quando também ela é aplicada para outras realidades, né? Que são as realidades urbanas que enfrentam, né, sobretudo das periferias, né? Que é onde a gente está atuando. Então, são realidades que estão ali lidando cotidianamente com muitos problemas ambientais, e não só muitos problemas ambientais, mas estão sofrendo um descaso, né? Então, se tem uma proposta de mudança, ela tem que ser feita aqui também. Então, a ideia é exatamente pegar o que a permacultura traz, o ideal dela, as técnicas, e trazer para esse ambiente daqui e promover essa outra visão da permacultura, na verdade, né? Promover essa outra face da permacultura que é possível e que às vezes ela fica um pouco de lado, porque tem muito essa associação, que é muito importante trabalhar isso no campo, mas aqui na cidade também tem carência, tem necessidade da gente trabalhar isso. Então, promover esse acesso, porque às vezes o acesso a esse conhecimento, né, da permacultura, ele fica um pouco distante de quem está precisando mesmo. Então, o que a gente quer é que essas pessoas consigam acessar essas outras possibilidades, né, de realidade, e que elas tragam isso para elas e vejam que é possível. Acho muito lindo, assim, bem bacana da maneira que você traz. Me trouxe luz aqui, porque tem muitas pessoas que pensam, então, que permacultura é só uma maneira de lidar com o campo, e aí, na sua fala, vem algo muito claro, que, na verdade, é uma visão de mundo, né? A permacultura não são somente técnicas, né? É uma forma de você se relacionar com o mundo, né? A palavra relação está muito presente aqui na nossa conversa, Sim. né? Mas eu acho que é muito isso, né? Como se relacionar, não necessariamente bioconstrução, somente, né? Quer dizer, não são somente as técnicas, mas por quê, né? O fazer sentido, que você também trouxe de uma maneira muito linda, assim. Muito Sim. legal. Olha, temos mais uma pergunta. Da Ilana. Lembrei que ela também é nômade digital. Beijo, Ilana. Olha, como vocês engajam os estudantes a participarem do projeto? Legal. Então, passa muito pelo que eu tinha falado, né? De trazer coisas que façam sentido para eles e que eles mesmos enxerguem a potência daquilo, né? E uma coisa muito legal é porque a escola tem uma estrutura já muito sedimentada, né? Essa estrutura do estudante passivo, essa estrutura do professor como o centro da aula. Então, quando a gente chega propondo uma coisa diferente, de primeiro momento, às vezes não vai ser aquilo que as pessoas não vão aderir assim com tanta facilidade, né? De primeiro momento, às vezes causa um estranhamento. Então, eu acho que o que a gente faz é começar essa comunicação, começar esse diálogo, que Paulo Freire também traz para a gente, a importância, né,
de uma educação dialógica, porque é isso que vai fazer essa conexão com os estudantes e vai promover essa autonomia. Então, a gente tem uma dinâmica que eu acho muito legal, que é no começo as primeiras aulas, a gente se conhecendo todo mundo. A gente primeiro faz acordos coletivos de convivência, porque a gente vai estar ali o ano inteiro, né, junto. Então, a gente faz uns acordos que a gente propõe alguns, mas pede que eles proponham também, né, os deles. E aí depois, um passo seguinte é como que a gente chega falando de permacultura, né? Porque é isso, eles nem ouviram falar muitas vezes, nem sabem o que é a permacultura. Eles podem ter tido experiências que remetam à permacultura, mas esse nome é ainda um pouco distante. Então a gente começa perguntando para eles, fazendo a dinâmica do círculo da insustentabilidade, que a gente pergunta o que é insustentável para eles, sem especificar muito, sem ter o que é, o que for insustentável. E aí eles têm que escrever e colocar no círculo. E essa dinâmica ela é muito legal, porque a partir daí a gente vai tendo um mapeamento mesmo do que é a realidade deles. E aí, entendendo essa realidade, que a gente vai poder se comunicar com ela e o projeto vai fazer sentido para eles. E nessa primeira dinâmica já é muito legal. Esse ano a gente conseguiu fazer ela, né? A gente teve 3 aulas esse ano. E já tinha sido muito maneiro, porque é um momento que eles se abrem, que eles colocam, e a gente vê que a turma quer... Às vezes não, né? Às vezes é uma turma que tem que dar uma assistida, né, no diálogo para ele acontecer. Mas a gente vê, às vezes, que é uma turma que quer debater, dessas primeiras dinâmicas já surgem muitos questionamentos, né? E a gente consegue entender um pouco. Quando a gente pergunta o que é insustentável, às vezes, né, algumas respostas é o transporte público, às vezes é a saúde, às vezes é relações de machismo. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo ali e começar a nossa comunicação. E aí é isso, a gente tem as aulas de aula são em roda, né? Isso é uma outra coisa assim que nos primeiros meses assim de aula a gente pede para fazer em roda e aí é um sofrimento, parece que a gente está pedindo para, sei lá, fazer qualquer coisa, porque eles vão arrastando a cadeira assim, meio sem entender. E aí, enfim, no desenrolar da coisa, eles vão entendendo a importância, né, desse sentar em roda, de todo mundo se ver. E aí é sempre dando essa abertura para o diálogo, né? A gente se expondo os nossos sentimentos, criando um ambiente que seja acolhedor para que eles também se sintam à vontade e sempre colocando eles nessas dinâmicas de autonomia, assim, que a gente não vai mandar eles fazerem alguma coisa, não vai, enfim, exigir, né? Eles ficam muito à vontade, né? A gente tem o compromisso, mas a gente não fica nessa coisa tão coordenadora, assim, né? Tão diretiva, marcada. talvez, né? Isso. E aí, a partir disso, eles vão construindo. E é muito legal porque, com o passar do tempo, quando a gente vai abrindo para isso, eles vão criando um senso de responsabilidade coletiva ali por aquele momento. Então, a gente vai vendo, a gente teve alguns alunos que, no começo do projeto, eram super tímidos, ficavam ali quietinhos e tal, mas com o passar do tempo, eles foram tomando uma posição assim de cobrar a turma, sabe? Quando a turma estava dispersa, eles mesmos falavam, pô, galera, não acredito que vocês estão fazendo isso. Então, é muito legal, assim, é bem transformador quando a gente se abre para essas relações na escola. Lindo, lindo. Você falando, eu lembrando do trecho do documentário que um dos estudantes fala assim, não, é muito diferente. Vocês falam com a gente assim, como se fosse a gente também, né? Alguma coisa Isso, assim, e é isso, né? É um lugar diferente que a gente se coloca para estar mais próximo, né, do outro, né? Quando você fala abrir para o diálogo, é também se colocar igual no círculo, né? O círculo, a figura do círculo é exatamente. mágica, né? Porque é todo mundo na mesma altura, na mesma, não tem a coisa da hierarquia, ou, né? Que lindo. O que mais você me conta? O que mais eu conto? Eu acho que é interessante falar da importância, na verdade, de estar
realizando projetos que tenham essa linha, né? Essa visão que, na verdade, é uma visão também da educação ambiental crítica, porque a gente está num contexto, né, de crise, né? A gente fala que é a crise civilizatória. A gente está em Então, crise, Juliana? Não, acho que não. A gente está numa não crise há. civilizatória. A gente está. Estamos. Estamos numa crise. E a pandemia, ela vem para mostrar o que está por trás dessa crise, na verdade, para evidenciar isso. Então, o meio ambiente, ele, né, quando a gente fala de educação ambiental, por que a gente, né, tem que ter tem que trabalhar a educação ambiental, qual a importância dela para a realidade de hoje em dia, é porque essa crise ela faz parte de um sistema que inclui o ambiente, muitas vezes exclui as pessoas. Então, o que está em jogo aqui, que eu falei antes, são as relações, né? O que está errado, o que está desequilibrado são as relações. Então, a gente tem as relações de desigualdade social, a gente tem as relações de exploração tanto de pessoas e da natureza. E para mudar isso, a gente precisa necessariamente estar atuando na educação, porque a educação não só como um processo que acontece dentro da escola, mas como um processo que é ao longo da vida. E essa educação precisa ter esse olhar contextualizado, de entender que as problemáticas ambientais elas são problemáticas sociais também. Então, é muito importante a gente ter projetos que tenham essa linha de entender o contexto, entender os problemas e, a partir disso, propor soluções e pensar soluções. E aí eu acho que isso que é o legal, assim, que é o importante de estar acontecendo agora, mais do que nunca, né? Na verdade. É essa questão de ter uma educação ambiental, né? Da mesma forma que existe um mês dedicado à saúde mental, que é setembro, e você para e fala assim, como assim saúde mental? Eu tenho que cuidar da minha saúde da mesma maneira que eu cuido a minha saúde mental, como eu cuido para eu não ficar gripada e tal, né? Sim, né? Então, e quando a gente fala de educação ambiental, é porque isso, né? A gente está desconectado. Como assim? Eu tenho que cuidar do ambiente, eu tenho que ser educado, né? Sim. E sim, cada vez mais, né? Enquanto você falava que basicamente a questão são as relações, eu quase te interrompi para falar, para mim, basicamente, a questão são os humanos, né? Então, por isso a gente tem que cuidar dos humanos, porque o sistema Terra, né, o ecossistema, ele tá aí, né? Não tem nenhum cachorrinho usando máscara, né? Não tem nenhum passarinho, né, recluso, né? A gente tem humanos atuando como espécie, né, atuando de uma maneira desequilibrada com o meio ambiente em que está, né? E aí, por Sim. isso, a necessidade que a gente pode falar de educação, mas dessa educação que é tirar a luz de dentro, né? A palavra, a etimologia da palavra é deixar a luz brilhar, né? Então, é essa educação que você dialoga, né? E talvez também com um viés mais de mudança de percepção e de escolhas, né? Não necessariamente saber mais matérias, né? Sim, Ter com mais certeza. diplomas. A gente não está falando dessa educação, a gente está falando da educação que, que deixa ser, que permite ou que estimula que as pessoas sejam quem elas são de verdade, sem os quadrados em que a gente vai sendo colocado, né, ao longo da vida. Então, Exatamente. super celebro nosso encontro, super celebro o projeto de vocês. Eu falo em nome aqui do Ecovillage Brasil, a gente está de porta aberta, que a gente puder apoiar, a gente está junto. Falo em nome da Obrigada. Bambual Editora, também, é uma editora dedicada à transição global e eu digo que é uma ferramenta, então, para a gente utilizar da maneira em que os projetos, conforme os projetos vão chegando. E falo também em nome da Casa Brasil, que é essa rede de ecovilas e de pessoas, na verdade, uma rede de pessoas que estão conectadas a ecovilas e que estão se organizando também, estão trocando, né, para
para seguir nessa jornada humana pela Terra, né? Teve uma pergunta que eu não queria deixar de passar, assim, a gente já está terminando, a gente tem 10 minutos para o nosso final, que foi uma pergunta, se eu não me engano, a pessoa chama Etienne ou Eliane, enfim. E ela perguntou assim, como que vocês conectam com as crianças menores, de 3 a 5 anos? Legal. Muito boa essa pergunta. Então, esse projeto, né, a nossa atuação como um todo, ela acontece com adolescentes, né, com o ensino médio. A gente pensou nesse caminho mais por uma questão de tá conseguindo construir com eles ali, né, e ter essa potência de ação para o agora, né, de talvez estar ali construindo um futuro próximo, né, de mudança. Mas tem um pessoal que é muito parceiro nosso, que é a ONG Sustentarte, que eles trabalham com a educação infantil e eles fazem projetos incríveis. Também estão fazendo uma participação no nosso curso, né, com uma aula sobre exatamente essa comunicação da educação ambiental com as infâncias. E eu recomendo, né, procurar o trabalho deles. Eles têm aqui no Instagram também, Sustentarte. E eles fazem um trabalho incrível e tem todo esse olhar, todo esse cuidado de trabalhar essas questões ambientais, de trabalhar essa consciência crítica, né? Só que a partir do encantamento, né, com as crianças. As Então eu crianças deixo menores, para assim, né? quem Que lindo, que para quem lindo. tem uma experiência linda dessa área. Muito legal. Sustentarte é que a Clara Terra faz parte, não é isso? Isso, ela mesma. Conheço Clara, muito legal. Ó, tem mais uma pergunta, o pessoal está empolgando aqui, ó. Os cursos têm aulas de yoga, de alimentação saudável, de fitoterápicos, para além dos conhecimentos sobre o mundo, o ambiente e os outros, os cursos parecem gerar bastante conhecimento de cada estudante sobre si. E não dá para ler o restante da pergunta. Você pode... Aí não está dando para ler, Pedro. Pedro que escreveu. Pedro está acompanhando a gente também, está fazendo a pesquisa de doutorado sobre o projeto. Nossa, ele tá ótimo. Ele participa das aulas, ele contribui muito. Muito Que legal. bacana. Termina a pergunta. Não sei se dá para terminar. Escreve aqui no comentário mesmo. Mas é interessante. Então, assim, os cursos têm aulas de yoga, alimentação saudável, fitoterápicos, conhecimentos sobre o mundo, o ambiente e os outros. Os cursos parecem gerar bastante conhecimento de cada estudante sobre si mesmo. Você pode... Como você complementaria essa... essa pergunta? Você pode... Aqui, olha, um pouquinho aqui. sobre esse processo. Legal. O conhecimento sobre si mesmo, legal. Eu acho que é isso, assim, essa abertura da escola, daquele momento de aula, como um ambiente acolhedor, né? Então, é fazer com que esse ambiente seja isso. Como que a gente faz isso? Se expondo também, saindo dessa posição de professor, né? E estando ali no construir junto. E isso é muito legal, esse projeto, ele traz muita alegria, assim, porque, de novo falando de relação, eu percebo pelo menos, né, que com o passar do tempo, a gente vai construindo uma relação muito bonita com os estudantes de compartilhar mesmo, assim, porque eles não estão ali aprendendo com a gente, né? Tá tendo uma troca genuína. Eu vejo muito isso, eu sinto muito essa troca acontecendo. Porque tá todo mundo ali igual, tá todo mundo ali tentando fazer aquele processo ser bom. Então, quando a gente tem as vivências fora da escola também, são momentos muito legais. A gente já fez saídas de campo muito maneiras. A gente teve uma que foi pro Tiracaqui, que é a colheita do caqui, né, aqui na Zona Oeste, né, mais especificamente foi onde a gente foi em Vargem Grande.
Então a gente participou dessa colheita, conheceu o sítio, entendeu? Eles entenderam que a comida ela vem da cidade, muitas vezes está ali, não está distante. Hum. Mas no meio disso tudo a gente brinca, a gente tá ali conversando, tá uma coisa descontraída, uma coisa gostosa. E eu acho que isso tudo vai ajudando nesse processo, né? Essa abertura. E é muito legal. A gente teve uns relatos no final do ano passado que foram assim incríveis. Um dos estudantes, ele trouxe essa visão do que era permacultura para ele, que foi muito legal, que eu acho que é legal citar aqui, que ele falou que é exatamente isso, que a gente fala muito sobre proteger o meio ambiente, né, proteger as florestas, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não cuida da gente mesmo? E ele falou que foi ali naquele espaço de aula que ele sentiu que era um ambiente que fazia ele desenvolver uma humanidade positiva, que é essa humanidade que vai cuidar da gente, que vai cuidar de nós para a gente conseguir cuidar de todo o resto, né? Então, é um processo muito legal, assim. É um autoconhecimento dos estudantes e nosso e transformação a todo momento. Sensacional, que lindo. Juliana, eu vou, com essa fala do estudante inspirada, eu vou começar a encerrar nossa live, realmente por conta do nosso tempo. Sim. E te agradecer muitíssimo a presença, parabenizar novamente pelo projeto. Obrigada. Porque exige uma disciplina, exige uma dedicação, né? E mais uma vez dizer que a gente está à disposição também para apoiar no que for possível, quem sabe alguma parceria. Claro. E seguimos.